Do dia aqui no nosso programa. A gente vai conversar com o Rodrigo Glatt, que é sócio da GTI. Olá, Rodrigo, tudo bem com você? Uma boa tarde. Uma boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos começar falando aí de alguns balanços, né? Eu queria começar por Petrobras, que apresentou aí os resultados aí do segundo trimestre na semana passada, né? Que vieram bastante aí positivos, né? Com os preços aí do petróleo Brent, inclusive aumentando aí durante o trimestre, né? Uma alta de 14% na base, né? E é esperado mais um trimestre a gente pode dizer que é esperado mais um trimestre de bons resultados para as empresas aí da cobertura? Sem dúvida, né? Eu acho que, para começar, acho que falando um pouco da Petrobras, acho que o resultado foi espetacular, né? Acho que diria até que foi a surpresa mais positiva de resultado que nós tivemos até então, tá? De fato, a gente viu uma combinação aí única, né, para a empresa. Acho que não só os preços, né, de petróleo lá fora, acho que foram bastante positivos, mas como a própria alta do dólar aí mais recente, né, que saiu lá em abril da casa de 4,60, 4,70 para 5, acima de 5, né, isso daí tudo beneficiou muito, né, e a gente viu aí ao longo do segundo trimestre, final do primeiro trimestre, ao longo do segundo trimestre, ela elevando os preços para manter a paridade junto ao mercado internacional. Então, isso daí tudo realmente foi muito positivo para a empresa, né? E por isso até que possibilitou ela anunciar esse dividendo aí extraordinário, né? De mais de R$ 6,70, né? Que dá mais ou menos aí um dividend yield na casa de mais de 20%, né? Que ela vai pagar em duas tranches, né? Nos próximos 2 meses, enfim. Então, realmente foi o destaque, né? Assim, inconteste, né? Dos resultados que a gente viu até agora, né? Então, é óbvio que, assim, outras empresas tiveram bons resultados também, como a PetroRio, né? Enfim, acho que as empresas, né, do setor de óleo, de fato, estão se beneficiando, né, desses preços melhores. Devem ter resultados tão bons, mas diria que é bastante difícil ter um resultado melhor do que a Petrobras teve, né? Para você ter uma ideia, o resultado dela nesse trimestre foi perto do resultado, quase perto do resultado inteiro do ano passado, né? Então, realmente, assim, é um negócio muito fora da curva o que aconteceu com ela esse trimestre, tá? Rodrigo Cabral aqui falando. Deixa eu Tudo bem? tirar Tranquilo, meu amigo. Deixa eu tirar uma dúvida para quem não acompanha no fio assim da navalha o balanço da Petro. Aonde ela ganha mais dinheiro? Se você tivesse que ranquear, tipo, sei lá, vou dar um exemplo paralelo, a B3. A B3 ganha mais dinheiro com ações, depois derivativos, depois mercado de balcão. Se eu criar um ranking. Aonde a Petrobras ganha mais dinheiro? Por que essa pergunta? Porque se é por acaso, por algum motivo qualquer, independente de ser Bolsonaro, Lula ou Simone Tebet, resolver influenciar no preço do combustível, isso iria atrapalhar muito o resultado da Petro? Porque se for o primeiro, atrapalha. Se for o quinto, nem tanto. Como é que é isso dentro do balanço, por favor? Na verdade, onde a empresa ganha mais dinheiro é na exploração de petróleo, né? E isso é um movimento que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, principalmente na aceleração, né, do crescimento da exploração nos postos de pré-sal, né? Hoje, os postos de pré-sal, eles respondem aí por entre 70% e 80% da produção da empresa hoje, né? Mas é claro que se você tiver uma política em que você pratica preços abaixo do mercado, isso vai influenciar os resultados da empresa como um todo, né? Mas, de forma direta, a exploração é onde ela ganha mais dinheiro, porque ela tem um custo de extração de petróleo que é um dos mais baixos do mundo, está aí na casa de 6, 7 dólares, né? Então, é um custo muito baixo, né? E isso aconteceu por quê? Porque a exploração como um todo, ela foi ganhando muita participação dentro dos negócios da empresa como um todo. Por que isso aconteceu? Porque ela se desfez de vários ativos ao longo dos últimos anos que tinham margens muito piores, né? Então, eu cito aí entre eles a distribuição de combustíveis, né? Que hoje é a Vibra, né? Que era a antiga BR Distribuidora, né? Que é um negócio de margens mais baixas. E também as refinarias, né? A área de refino também é um setor que tem uma margem, né,
margens muito mais baixas do que o setor de exploração. Então, ela ficou uma empresa mais pura, né, no sentido de exploração de petróleo, que é onde ela realmente tem os maiores retornos nos seus ativos. Aí vai uma segunda pergunta que eu acho que você já me respondeu, mas eu vou perguntar a si mesmo. Então, para ela, o Brent a 200 é melhor do que o Brent a 50? Não, sem dúvida, porque ela, na verdade, não é que é para ela, não é para ela como um todo, é para as empresas de petróleo como um todo, né? Só que aí vem... Não, porque como tinha aquela dúvida da refinaria, se ela ganhasse mais do refino, não repassasse, ela podia ter um rombo, entendeu? Por isso a pergunta. É que a questão é o seguinte, né? Essa pergunta ela é meio capciosa no seguinte sentido, né? Se você tiver um Brent a $200 hoje, e isso não vale só para a Petrobras, mas para todo mundo, tudo bem, as empresas ganhariam muito dinheiro, só que a demanda não seria a mesma, né? É despencado. Você imagina hoje, se com o petróleo a 90 a gente já tem esse tipo de pressão de intervencionismo, né? Do suposto intervencionismo que a empresa faria, né? Por praticar preços muito elevados, vamos dizer assim, imagina o que aconteceria se o Brent tivesse 200, né? Então, assim, aí eu acho que seria pior para a empresa no sentido de que provavelmente a gente teria uma pressão muito maior para praticar preços muito mais baixos do que elas seriam os corretos e alinhados ao mercado internacional. Então, esse é o grande dilema. O preço não necessariamente um preço maior vai ser o preço mais adequado para a rentabilidade da empresa, porque vai existir muita pressão para ela praticar preços menores, entendeu? Fechou. Ô Rodrigo, falar um pouquinho de Gerdau também, né? Teve uma alta aí de mais de 27,5% aí no lucro ajustado no segundo trimestre, né? O que também é considerado aí um número importante, né? Claro. Assim, o Gerdau também foi um resultado que a gente considerou muito bom, né? Ela continua aí com o spread metálico continua muito elevado, né? E as margens que ela tem praticado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos são margens, assim, high histórico praticamente, né? E uma empresa que tem gerado muito caixa, tem desalavancado aí nos últimos 2, 3 anos, né? Aqui internamente a gente costuma dizer que a Gerdau e a Petrobras hoje, elas estão tendo resultados trimestrais que eram equivalentes a resultados anuais há 2, 3 anos atrás, né? Por uma combinação, uma série de fatores, né? Mas entre eles um dólar, né, um câmbio mais valorizado, né, um dólar mais fortalecido, e por conta das commodities realmente estarem em preços melhores do que já estiveram no passado, né? Então a Gerdau continua desalavancando, ela está praticamente sem dívida líquida, né? Assim, praticamente zero, né? A alavancagem da empresa, né? Ela tem 10, 12 bilhões de dívida líquida, enfim. E isso tem possibilitado ela pagar dividendos também bastante agressivos. Ela anunciou aí um dividendo aí de 6, 7% de yield, que deve ser pago aí nos próximos meses, né? E continua com um cenário muito positivo ainda para frente, né? Sendo, mesmo aí com o temor de que a construção civil dê uma desacelerada por conta desse aumento de juros que a gente teve aí nos últimos anos, né? Nesse último ano e meio, enfim. Mas mesmo assim, né, o setor ainda continua bem, né, continua repassando preços. A gente tem aí uma série de projetos, né, de infraestrutura que estão vindo ao mercado e provavelmente estão iniciando obras, né. A gente tem a gente vê um potencial muito grande, né, principalmente no setor de saneamento, né, com as recentes privatizações, o marco regulatório, né. Então, acho que obras importantes vão ser feitas e vão demandar muito aço, principalmente aço longo, que a Gerdau é o maior fornecedor no Brasil, né? Então, a gente está bastante confortável e vê aí os resultados como naturais e muito positivos aí, e acho que perspectivas ainda bastante positivas aí nos próximos anos. Rodrigo, a minha pergunta, Gerdau, vai mais básica ainda, que Gerdau eu nunca tive, acho que na vida. Eu acho que eu nunca apliquei em Gerdau, nada contra, eu só nunca apliquei. Qual é a dependência de Gerdau em relação à China? Tanto em venda direta como em cotação. O quanto o desaquecimento da China pode afetar Gerdau ou não afeta nada? Estados Unidos é mais preocupante, Brasil? Não, sem dúvida. Os Estados Unidos e o Brasil são mais preocupantes, né? A China, ela tem vamos dizer assim, ela depende muito menos do que uma Vale, por exemplo, né?
Mas é óbvio que a China, como o maior produtor mundial de aço, né, ela tem uma influência bastante relevante. Ela tem mais de 1 bilhão de capacidade, 1 bilhão de toneladas de capacidade, né? Então ele pode desequilibrar o mercado, né? Mas assim, não é algo que a gente tem visto. Como eu te disse, né, o importante para a Gerdau, na verdade, é o spread metálico que a gente chama, né? Que na verdade é quanto que ela é o preço do rebar, que chama, né? Que é a referência, que é o aço na Turquia, para o custo dela, que basicamente é composto majoritariamente por compra de sucata, né? Então, ela compra dos sucateiros, né? Então, esse spread metálico continua bastante firme ainda, entendeu? Então, é isso que mantém ela ainda bastante firme, né? Apesar de mesmo a gente tendo uma desaceleração da China, vamos dizer assim, do PIB, né? A gente não vê preços de pressão de preços, né? De aço no mercado internacional. Então, por isso que a Gerdau continua praticando essas margens aí bastante saudáveis e provavelmente deve continuar assim nos próximos trimestres, tá? Tá certo, Rodrigo. Bom, para a gente fechar de maneira geral, né, as empresas aí de commodity, na sua opinião, tiveram aí um bom desempenho? Uhum. Não, sem dúvida, né? Eu acho que destacaria também a Suzano, né? Acho que a Suzano é uma posição nossa também importante e que, de fato, né, tem visto aí uma trajetória de ascensão, né, da celulose, preço de celulose aí nos últimos 2 anos, né? A gente viu aí na casa de 800 ou 900 dólares por tonelada, né? A empresa continua fazendo a desalavancagem do seu balanço, né? Apesar de já ter anunciado um projeto de expansão grande aí no Mato Grosso do Sul, que vai consumir um pouco de caixa aí nos próximos 2 anos. E mesmo assim a empresa continua desalavancando, né? Mesmo com esse capex a fazer aí nos próximos anos, pagando dividendos, anunciando recompra de ações, né? Recomprou aí quase R$1 bilhão de ações no mercado, enfim. Continua muito saudável, né? E se beneficiando aí desse câmbio um pouco mais valorizado também. Então, enfim, acho que fazendo aí o dever de casa correto, né? E tendo um desempenho aí bastante positivo e também tranquilo aí com a dinâmica de preços aí mais para frente, né? Então a gente está também tranquilo com isso também. Tá certo, então queria agradecer o Rodrigo Glatt, sócio da GTI, participando aqui com a gente. Rodrigo, muito obrigado, viu? Uma excelente tarde para você. Boa tarde para vocês também, e sempre que precisarem a gente está à disposição aí para falar não só de commodities, mas dos resultados ou da Bolsa como um todo, a gente está sempre à disposição de vocês. Um abraço. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo, obrigado. Valeu, um abraço.